Gênesis capítulo 1, versículo 26. E nós vamos estar falando nessa tarde domínio sobre as circunstâncias. É o título da mensagem, domínio sobre as circunstâncias. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de nós aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Abra os olhos do entendimento da igreja e traz a revelação da verdade da palavra, porque a revelação da palavra, ela gera fé, traz cura e libertação. Pai, em nome de Jesus eu te peço, tira todo o cansaço, seja do físico, da mente difusa, confusa, em nome de Jesus. Declaramos que eles têm a mente limpa, a mente de Cristo, e nós tomamos essas mentes agora e levamos elas cativas em obediência à verdade. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações nessa tarde. Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, domínio sobre as circunstâncias. E, pela leitura da palavra, ele diz que Deus criou o homem. E quando fala o homem, vocês perceberam que depois ele fala, homem e mulher os criou. Então, para a gente não ficar falando homem e mulher, quando fala homem, todas as vezes que você lê essa palavra na Bíblia, está se referindo ao ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Só que, através do pecado, o ser humano perdeu essa semelhança, a imagem e semelhança de Deus foi perdida através do pecado. Mas, através de Jesus Cristo, isso foi restaurado novamente. Então, você vai para o livro de Efésios, lá no Novo Testamento, você vai para o livro de Efésios, no capítulo 4, de Efésios, versículo 4, Efésios 4, a gente vai ler a partir do versículo 22, para você compreender. Efésios 4, 22. Então, ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos restaurados. Aí você vai para o livro de Colossenses, aí um pouquinho mais para frente, Colossenses, você passa a Filipenses, aí vem Colossenses, no capítulo 3. 3, de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, o versículo
vamos ler o 9, só para a gente compreender. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Ele fala assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Né? Então, através do pecado, o homem foi deformado. E a imagem e semelhança de Deus, através do pecado, o ser humano perdeu. Mas, através de Jesus Cristo, nós somos restaurados novamente e levados a essa comunhão com Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus, por isso que Romanos 12, o 1 e 2, ele fala para nós renovarmos a nossa mente. Agora, como que eu posso renovar minha mente? Através da palavra de Deus. Aí você vê a importância de você ler a palavra, estudar a palavra e se alimentar da palavra. Por quê? Porque você só vai sendo renovado na sua maneira de pensar através da palavra de Deus. Então, essa imagem, quer dizer, com o pecado foi perdido e em Cristo foi renovado. E hoje, quando Deus quer agir, para Deus agir na terra, é que nós falamos, através da igreja. Aí vamos para o livro de Efésios novamente. Você vai voltar lá no livro de Efésios. Você volta em Colossenses para trás no livro de Efésios. Capítulo 1 primeiro, Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Paulo fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para a sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, ele fala, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou Jesus como cabeça da igreja. Então, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então, para agir na terra, Deus precisa do corpo. Você não vai ver uma cabeça ambulante, e muito menos um corpo ambulante. Por isso que há a necessidade da pessoa estar estabelecida em uma igreja. Né? Porque hoje nós tem muito costume de pessoas que eles ficam passeando. Eles não têm uma igreja fixa. Visitam uma hoje, outra amanhã, outra. Então, ele não faz parte de um corpo. Ele não tem um pastor que responde por ele no reino espiritual. Você tem que ter alguém que te cobre no reino espiritual, alguém que te representa, alguém que é o teu intercessor, vamos dizer, a tua cobertura espiritual. Né? Então, a cabeça, Cristo, o corpo é a igreja. E você precisa fazer parte desse corpo. Então, a igreja hoje representa o corpo de Cristo. No capítulo 3, ainda de Efésios, ele fala assim, 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele.
Então, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Né? Então, Deus age na terra através da igreja. Agora, como é que Deus pode interferir na terra? Como é que Deus pode agir na terra? Através da oração. E você vai fixar ainda mais a importância da oração. Porque muitas pessoas, como eu falei no começo, eles dizem assim, Deus é soberano, Deus sabe tudo o que eu preciso. E a Bíblia mesmo fala que Ele sabe, antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que a gente precisa. Só que Ele não age. Ele só age quando você, como igreja, você como filho de Deus, você na terra, agindo, lembra quando eu falei do Mateus 16, 19, que ele falou, eu vos dou a chave do reino dos céus, que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, a chave do reino dos céus são princípios, mas também é um princípio da oração. Né? Então, quando eu ensinei para vocês orar a palavra, né, e Deus ouve a oração que dá de acordo com a vontade de Deus, a palavra é a oração, é a vontade de Deus. Mas você também tem que falar das suas necessidades, daquilo que você precisa. Você tem que gerar essa vida de intimidade com Deus. Você imagina um pai, né? Vamos imaginar aqui o Carlos, que tem a Maíra. Imagina se a Maíra vivesse na casa dela sem nunca chegar perto do pai dela para pedir alguma coisa. Tudo que ela fosse pedir fosse através da mãe dela. A Luísa fosse vamos dizer, intercessora da Maíra. Eu acredito que o Carlos morreria de desgosto. Ele viver na mesma casa, tendo uma filha, e essa filha não ter acesso a ele. Deus é a mesma coisa, Ele é Pai, é o nosso Pai. E Ele quer que nós geremos no reino espiritual essa intimidade de filho. Você é filho, você é filha. Né? E como filho, aí você fala, como é que eu vou orar? Eu não sei orar. Meu irmão, imagina se a Maíra tem cerimônia para pedir alguma coisa para o pai dela. Ela pode chegar, eu já vi, tem jovens, né, mudou muitas coisas, né, que falam, eles usam gírias para falar com os pais. Né? E o pai tem tanta intimidade com o filho, que aquilo para ele é uma alegria do filho vir buscar, pedir alguma coisa. E Deus espera de nós essa intimidade de filho. Ele quer que você gere essa intimidade de filho, daquilo que você precisa. E a gente sabendo disso, você já poderia, logo pela manhã, agradecer Ele à noite de descanso, que nós estamos participando do centro de cura, e o menino que está que ele é o líder do centro de cura, é o pastor, que montou o centro de cura na nossa igreja. Ele falou que a primeira vez que teve o centro de cura, tinha uma senhora que ela tinha problema para respirar. Ela usava aparelho, e ela tinha dificuldade. E quando ela foi curada, que a primeira vez que ela conseguiu respirar, e quando ela falou assim, ela deu aquela, respirou, e ela sentiu aliviada, e ele falou que quando ele viu aquilo, ele falou, puxa vida, eu nunca lembrei de agradecer a Deus porque eu respiro. Entende? Então, você agradecer a Deus porque você respira, agradecer a Deus porque você tem comida. Quantas pessoas têm comida hoje? Você tem uma casa, você tem uma família. Quantas pessoas dariam tudo para ter uma família? Hoje a Juliana mostrava para nós um vídeo do cachorrinho, né? O cachorrinho que ele era tão maltratado que a primeira vez que alguém foi abraçar ele, fazer carinho, o cachorro chorava igual criança, chorava de cair lágrimas. E ela ainda falou, mãe, um cachorro tem sentimento? Tem sentimento. Você imagina, se um cachorro tem sentimento, imagina Deus de nós como filho. Você imagina a tristeza de Deus, que eu creio, que Ele sente, que Ele quer tanto abençoar os filhos, né? A Bíblia fala que Ele nos amou tanto, o amor dEle foi tão grande, que Ele deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar. Você tem o céu à sua disposição, você tem as dispensas do céu cheia de bênção, cheia de tudo que você tem direito. Nós somos ministrados
sobre o Salmo 139, eu já ministrei isso também para vocês, que ele fala que toda a nossa vida já está escrita num livro. E você acha que Deus escreveria uma história triste para nós? Deus escreveria uma história de dor, de sofrimento, de tristeza, de decepção, de doença, de desemprego, de falta das coisas? Qual pai escreveria uma história para um filho dele? Jamais. Então, a história que Deus escreveu da sua vida é a história mais linda que você pode imaginar. Quando você chegar lá no céu e que Deus mostrar a vida que Ele escreveu para você, você vai pensar, puxa vida, então eu tinha direito a tudo isso e eu vivi aquém daquilo que Deus queria para mim? É para você compreender o amor de Deus, o amor de Pai, o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer que você peça as coisas para Ele. Só que Ele quer que você peça, mas Ele quer também que você obedeça a palavra dEle, porque Ele deixou princípios que nós sabemos que Deus não pode quebrar. Né? Quebra de certos princípios, né? Sempre a gente volta nisso com relação à família. Quando você fala, você quer ter uma vida longa, nós nunca vivemos numa época hoje que está morrendo tantos jovens. Vocês perceberam isso? Tantos jovens e jovenzinhos, assim, adolescentes, jovens, morrendo. Por quê? Desonra. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, se você quer ter vida longa, honra a Deus. Quer dizer, honra a família, honra seu pai, honra sua mãe. É um princípio da palavra de Deus. Outro princípio que não pode ser quebrado, nós estamos ministrando sobre isso, e eu tive que falar para a menina, para que ela fosse curada. Quer dizer, eu falei, não vou orar para você por cura, se você não liberar perdão. Ela, anos, não sei a quantidade de anos que ela guardava aquela mágoa de uma tia. E aí nós fomos pela palavra. Você tem que liberar perdão. Aí ela liberou perdão, ela orou, ela chorou. Né? Então, quer dizer, a cura dela, você fala, depende de Deus? Depende dela. Porque ela está quebrando um princípio, mas graças a Deus que ela compreendeu esse princípio. Né? Então, Deus, Ele não viola a palavra dele. Então, quando Ele fala que a oração é importante, Mateus 16, 19, que vocês já leram isso aí já diversas vezes, que foi aquela ministração que eu fiz falando dos princípios, ainda falei para vocês escrever esses princípios. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, versículo 19. Mateus 16, versículo 19. Ele fala assim, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. No capítulo 18, já de Mateus também, versículo 18, ele vai confirmar esse princípio que nós acabamos de ler. Mateus 18, ele fala assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu ali estou no meio deles. Então, aqui já é o mesmo segredo, confirmando do Mateus 16, 19, da chave do reino dos céus, mas também ele fala outro segredo, que aí, como família, você já sai na frente. Por quê? O que ele está dizendo? O que 2 de vocês concordarem na terra a respeito de alguma coisa, a oração coletiva. Então, ora, ou sei lá, vamos supor, usar já a família do Carlos. O Carlos vai orar, ele é o sacerdote da casa, vai orar, e a Maíra e a Luísa concordam junto com ele. É a oração poderosa. Por quê?
porque um está orando e o outro está concordando. Nós fazemos isso, eu e a Mancidinha, com relação ao culto, com relação de cura das pessoas, problemas, que às vezes as pessoas ligam pedindo oração e falam, então vamos orar em concordância, né? Então, são segredos que Deus não muda a maneira de ser, né? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, no versículo 9, quando ele vai falar da oração do Pai Nosso, né, ele fala assim, vocês orem assim. Tem Bíblia que ele fala, quando vocês orarem, orem, quando vocês orarem, quando vocês orem, ele não está falando se você quiser orar. Não, ele está dando uma ordem. Ora. Então, a oração. Lucas 18, que lembra que nós ministramos, que nós falamos, a gente não vai ler, porque você só vai se lembrar. Lucas 18, que nós falamos da viúva perseverante, que aquela viúva ia... Lembra que nós falamos dos princípios que eu ensinei para vocês? Aquela viúva, ela ia e ela cobrava os princípios do direito que ela tinha, do direito penal, o direito processual, e ela pedia, e ele fez justiça para ela. Ele falou, nosso Pai não vai fazer justiça para nós que clamamos a Ele de noite e de dia? Então, aí, ele fala da oração perseverante, e ele fala assim, vocês... o dever de orar sempre, continuamente, né, e nunca desanimar. Então, se ele falasse assim, olha, se você quiser orar, você ora. Não, ele fala assim, o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Por que ele fala assim, vamos dizer, impositivamente? Porque é um princípio que a Deus, para agir na terra, ele depende do homem, ele depende do ser humano, através da oração. Por quê? Porque ele é soberano, está nos céus, ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser, porque ele tem todo o poder nas mãos, mas ele precisa que os filhos dele, na terra, fale para ele como que ele vai agir. Pai, qual que é a sua real necessidade? O que você precisa? Então, quando você fala, é a terra que está movendo os céus e dizendo assim, Pai, olha a minha necessidade, age na terra por mim, por favor. Porque se você não ora, não tem como Deus agir. É por isso que muitas pessoas não são, eles são abençoados, mas poderiam ser muito mais abençoados. Por quê? Eles ficam dependendo da oração do outro. E Deus não quer, Ele quer, você fala, mas a oração do outro tem poder? Tem, mas Ele como Pai, Ele quer que nós, como filhos, tenhamos essa intimidade de filho para pedir as coisas para Ele. E filho não tem cerimônia para chegar diante do Pai. Quando eu estou na hora do louvor, e eu fecho os meus olhos, quando eu fecho os meus olhos no louvor, eu me vejo brincando, pegando na mão de Deus, rodando, brincando, dançando. É como eu me vejo. Por quê? Eu sou filha. E como filha, eu não vou ter cerimônia de chegar lá assim, posso chegar diante de você, papai? Não. Que eu me lembrei de uma vez que nós estávamos num culto, era até uma vigília, e Deus usou a minha vida para falar com aquela irmã, e Deus falava assim para ela, me dê a mão, vamos brincar, vamos dançar. E ela começou a rir. Depois ela veio e falou para mim, eu queria fazer, eu tinha desejo de fazer isso com Deus, mas eu achava que eu não podia, porque Ele, como meu Pai, é soberano, como é que eu ia fazer isso? Mas não, aquele dia Deus deixou, assim, bem claro, eu sou Pai, mas eu posso brincar com você, eu posso dançar com você. Então, Ele é Pai, você não tem que ter cerimônia para chegar diante do Pai, para pedir alguma coisa. Você pode chegar lá, papai, meu papaizinho, olha a minha necessidade, me ajuda, Senhor, olha, por favor.
Porque qual que é a dificuldade que muitos de nós temos de ter essa intimidade de pai para com o nosso Pai Celestial? Muitos de nós não tivemos pai, mas tivemos pai perverso. Às vezes, pai rígido. Meu pai mesmo era assim, ele era cheio de cerimônia. Batia, para tudo batia, e era aquele, assim, gostava que as crianças brincava, ele falava assim, eu e meu irmão mesmo apanhamos, porque a gente estava brincando, e ele falou que não era para a gente brincar, daí a pouco só sei que, assim, não era assim, era o reio que ele falava, né, Cidinha? O reio desceu, e quando a gente lembra eu e o Carlão, a gente dá risada, porque nós dois ríamos que a gente brincando, e a gente falava, bizunga. Mas o que é bizunga? Eu não sei, criança, né? E a gente ria. E ele lá do lado, ele falava assim, fica quieto, menino. Fica quieto, menino. E nós dois brincando. Quando, de repente, o reio... Mas aí depois, a gente, quando é criança, não entende. Mas quando você fica adulto, você fica pensando assim, você fala, ué, mas por que ele bateu? Se nós estávamos brincando. Qual pai que não gosta de ver os filhos se dando bem brincando? Mas não era a criação dele. Então, eu tive muita dificuldade para encarar Deus como esse pai amoroso, compassivo e perdoador, por causa da imagem que eu tinha do meu pai. E hoje não, hoje eu tenho a imagem do meu papai. É o meu aba, papai, meu papaizinho, meu papai que cuida de mim, papai que cuida do órfão e da viúva. Quando eu vou adorar ele, eu adoro o Pai, depois o Filho, e depois o Espírito Santo. Mas eu gasto tempo falando com ele, meu papai, aba papai, meu papaizinho, papai que cuida de mim, papai que cuida do órfão e da viúva, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, eu te amo, meu papai, papaizinho querido, meu papai, meu aba papai. E ele gosta disso. Aí eu adoro Jesus, meu Senhor, meu Salvador, que derramou o sangue da cruz do Calvário. Jesus que me perdoou, que me purificou. Eu te amo, Jesus. Depois eu adoro o Espírito Santo. Obrigada, meu Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que me revela a verdade, Espírito Santo que torna Jesus real na minha vida, Espírito Santo que testifica com o meu espírito que sou filha de Deus. Obrigada, meu Espírito Santo. Então eu gasto um tempo de adoração, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele é seu Pai. Mesmo que você rompa essa barreira. Como eu falei, uma vez eu li sobre Jorge Linhares, esse homem levou 15 anos para chamar Deus de Pai. Porque quando ele chamava, ele ia falar Pai, ele lembrava do pai dele. 15 anos, ele já estava casado, ele era um péssimo pai, um péssimo esposo. Mas quando o Espírito Santo libertou ele daquilo, e ele conseguiu ter esse relacionamento de filho e pai, né? A filha dele testou ele, acho que eu já contei isso para vocês, que ela começou na primeira loja da rua, e foi até a última loja para ela comprar o sapato, e ele esperando. Aí, quando chegou lá, ela falou assim, agora eu sei que o senhor mudou. Ele mudou como pai, e ele mudou como esposo. Percebe? Ele era um pastor. Aí levou tanto tempo para romper essa barreira. E talvez algum de vocês vão ter que romper essa barreira. Mas você tem que romper a barreira de que o seu pai, que é o seu papai celestial, não é o seu pai terreno. Mesmo que você não teve um pai terreno, ou se teve um pai terreno, meu irmão, lembra da palavra, a palavra dele se cumpre na nossa vida. E você só vai romper essa barreira quando você conseguir enxergar Deus como o seu pai, o seu papai, que cuida de você. Entende isso? Porque quando um filho vai, que nós estamos falando, um filho vai falar com o pai, não vai com cerimônia. Imagina a Maíra falando com cerimônia com o Carlos. Eu fico pensando a tristeza de um pai, de uma filha, ter aquela cerimônia de falar com o pai. Então, Deus quer que nós geremos essa intimidade de filho, para que nada te falte. Como eu falei, a história da sua vida, da nossa vida, já está escrita num livro. E ele escreveu a melhor história da nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses, a gente não vai ler, porque não vai dar tempo, né? Você só vai anotar e você vai ler em casa. Ele fala, orem
continuamente. E Romanos 12, 12, ele fala, perseverem na oração. E Efésios 6, 18, mas antes de Efésios, vamos em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Ele vai falar da oração e depois a gente vai para o livro de Efésios. Mateus. Depois a gente vai para Efésios. Então, você já deixa Efésios anotadinho, vamos para o livro de Efésios, de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Ele fala assim, peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Né? Então, aqui ele já está falando de filho, e você é filho, você é filha. E você tem o direito de pedir. E não é com cerimônia, não. Né? Tem pessoas que falam, oh, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus... Não, Ele é o Deus eterno, Deus todo-poderoso. Você pode falar isso para Ele, mas você faz a oração de filho. Pai, papaizinho querido, meu papai, olha para mim, papai, olha a minha situação, papaizinho, é isso que o Senhor deseja para mim? Não, tua palavra diz que eu tenho direito às bênçãos do Senhor, eu estou sendo fiel, obediente, me ajuda. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Que ele fala, peça ao Pai em nome de Jesus. E lá em Efésios, capítulo 6, então pede, recebe, busca, encontra, bate, a porta lhe será aberta. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18, ele fala assim, 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Essa oração no Espírito é a oração em línguas, mas isso aí a gente vai falar em outra ocasião. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós tivemos a experiência, foi esse ano, do Rema, acho que foi no começo do ano, né, para que nós oramos, que tinha poucos alunos, né, a igreja começamos, além dos folhetos que a gente começou a distribuir, nós começamos a orar, chegou a quase 100, né, a nossa meta era de 100 a 120 alunos, mas foi através da oração. Quando nós começamos a orar, rompeu aquilo e os alunos começaram a vir, né, e fazer matrícula. E esse ano já está quase na época da gente começar de novo a orar. Né? Então, para tudo tem a oração. Felizes são as igrejas que têm culto de oração ou que têm tempo de oração. A nossa igreja, graças a Deus, meia hora antes do culto, a gente ora na terça-feira, meia hora antes do culto no sábado, sempre, né, a gente no centro de cura, a gente reúne também para orar, né? Eu peguei o nome das pessoas que estão participando do centro de cura, e nós estamos, então a gente já está orando por essas pessoas, né? Então, tudo para romper no reino espiritual é através da oração. Por quê? Porque é um princípio que Deus estabeleceu. Ele só move na terra através da igreja. E a igreja somos nós. Então, através da sua vida, tudo que você precisa, meu amado, move em oração. Quantos milagres eu já contei para vocês, milagres mesmo que, assim,
é impossível aos olhos humanos aquilo se realizar, mas através da oração eu consegui milagres. E se eu for falar, né, a irmã Cidinha que conta muitos milagres, que ela também tem essas experiências, muito mais do que eu, de pessoas que alcançaram milagres que aos olhos humanos era impossível, mas através da oração Deus já fez. Né? Contei para vocês de uma pessoa internada no Hospital das Clínicas, e a pessoa pediu para eu visitar, só que não dava tempo, não lembro o que aconteceu. Só que eu desejava visitar aquela pessoa, mas não dava tempo, não teve tempo. Mas o desejo era tanto, e a pessoa foi curado, teve alta, foi embora para o interior, e depois a pessoa veio me agradecer, obrigada pela visita que você fez, não lembro se era a mãe ou era um parente que estava internado, e ele falou assim, a senhora foi visitar? Eu falei, não, mas eu não deu para visitar. Não, a senhora foi visitar, e a senhora orou pela pessoa, e a pessoa teve alta, já foi para o interior. Aí eu falei, então foi o anjo do Senhor que me representou lá. E o outro ele tinha um julgamento aqui nesse fórum, e era 2 horas, acho que era 2 horas da tarde, que aquele menino tinha o julgamento. Só que eu estava na rua, e não dava para eu parar para orar por ele. E eu tinha visto ele pedir oração para a irmã Cidinha. E eu vi ele chorando. E assim, se eu me movo com uma mulher chorando, você imagina um homem chorando. E ele explicou a situação, que a mãe da filhinha não queria que ele visitasse a criança, proibiu ele de visitar a criança. E aquilo doía dentro do meu coração. E eu andando nessa 12 de outubro, mas eu não podia me ajoelhar. Mas dentro do meu coração, eu chorava e eu falava para Deus. Dentro do meu coração, eu orava por ele. Dentro do meu coração, eu orava por ele. No finalzinho da tarde, esse menino entrou, rindo, dançando. E ele contando para a gente, ele falou assim, era como se o juiz fosse o advogado dele. Porque quando a pessoa ia falar, o juiz falava assim, fica quieto, porque agora é o direito dele, e vai acontecer isso e isso, e ele vai poder levar a menina, ele tem direito. O juiz ia falando, a outra pessoa nem abriu a boca. E ele, feliz da vida, ele falou, então, você veja bem, eu sei que a irmã Cidinha orou por ele também, mas, quando eu lembro disso, eu falo, meu Jesus, eu não parei para ajoelhar e orar para aquela pessoa, mas no meu coração, eu desejava que ele tivesse a vitória. Para você perceber a importância da oração, para você orar pelos seus filhos, eu já dei princípios da oração pelos filhos, entende? Você não aceitar as coisas que acontecem de coisa ruim na sua família ou na vida dos seus filhos, não, oram. E os seus filhos também ora como família, das mãos, atrai o milagre de Deus. O que 2 pessoas concordam na terra, Deus vai concordar nos céus. Aqui no Salmo 115, versículo 16, a gente não vai ler por causa do tempo, ele fala assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor. Salmo 115, versículo 16, ele fala assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Quer dizer, Deus não age mais na terra, ele não vai descer na terra para agir na terra. Ele age na terra, mas ele age através de você como igreja, como filho. E Salmo 34, a gente não vai abrir também, eu só vou falar para você. E você vai anotar e ler em casa. O versículo 15 e o 17. E ele fala que Deus ouve a oração dos justos. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Também ele comprova, Deus ouve a oração dos justos. E Mateus 21, 22, ele fala, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, você pode gerar o milagre. De qual que você falou? Provérbios 15, 29. 29. Por isso que a gente quer que vocês trazem uma cadernetinha. A da Iraci, mostra para elas a cadernetinha. A Aline também tem, para anotar, né? Quem mais que eu vi anotando?
o Wagner anotando, a Maíra também, né? Então, tenha esse hábito. Eu tenho as minhas agendas, que todos os cultos eu trago para anotar, só que eu tenho mais facilidade de escrever quase tudo. Não, mas vai anotando. Como a Aline anota, depois você passa para a sua mãe. Então, eu anoto as pregações, e quando eu chego em casa, eu vou recapitular tudo que foi falado. E depois a gente também tem a facilidade que eles colocam no YouTube. Então, aquilo que eu ouvi, eu ouço 2 vezes de oração. Então, a oração é muito importante. E é a maneira de Deus agir na terra, através da minha vida, através da sua vida, é através da oração. E Ele quer que você gere essa intimidade de filho. Mesmo que você não vai precisar pedir nada. Joelha lá para agradecer Ele. Como eu falei, de você levantar de manhã e você estar vivo, misericórdia é uma dádiva de Deus. Quando você fala, Pai, obrigada. Obrigada pelo dom da vida, obrigada pelo perdão, obrigada pela graça, obrigada por minha família, obrigada porque eu tenho um teto, obrigada porque eu posso comer, obrigada porque eu tenho uma cama para dormir, obrigada porque eu tenho um cobertor. Você vai lembrando de coisas que você olha, quantas pessoas desempregadas hoje em dia, e você está comendo, está vestindo, isso é uma dádiva de Deus. Não importa as dificuldades que às vezes vêm, mas, amados, a gente só tem que agradecer o fato de você ser perdoado, o fato de Jesus ter morrido no seu lugar. Sem o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos hoje salvos, nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. Mas o perdão de Deus é uma dádiva que nós temos. Então, se nós olharmos para tudo isso, nós vamos ver que nós temos que só agradecer. E nem pedir nada. Mas Ele dá o direito também de nós pedirmos aquilo que nós necessitamos. Amém?